Hoje nós vamos falar sobre adversidade. E o tema da mensagem é: o que devo fazer na adversidade? A adversidade, ela vai acontecer na nossa vida e ninguém está livre de passar por momentos de adversidade, não é verdade? Todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Nós mencionamos os discípulos passando por aquele tempo de tempestade, e durante o ministério de Jesus e os seus discípulos viveram muitas situações de adversidade, e nós aprendemos com Jesus como nós devemos vencer as adversidades. Eu gostaria de pensar com você, nesse primeiro momento, em algumas situações que nos lembram a necessidade de nós tomarmos alguns cuidados nos momentos que passamos pelas adversidades. Por exemplo, um automóvel, ele pode rodar muitos quilômetros sem parar numa oficina. Mas por mais caro que seja, ele não vai rodar revisões no hangar, porque uma pequena falha pode ser fatal. Essas ilustrações, elas revelam que parar, repensar, rever, reformular, reformar, são necessidades na vida de todos nós. A palavra de Deus vai falar muito sobre isso, sobre a necessidade de fazermos estas nossas avaliações, tal. Por exemplo, tem um texto no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versos 6 e 7, que a Bíblia diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. E aí, no último verso, no verso 7, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Eu queria chamar a sua atenção para essa última parte. Considerai os vossos caminhos. E quando a Bíblia diz considerai os vossos caminhos, sabe o que vem à minha mente? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: não insista nos mesmos erros. Se está dando errado, pare para reavaliar. Encontrou um erro, conserte. É necessário que, de vez por outra, a gente considere os nossos caminhos. Eu tenho certeza que nesse período de pandemia, você está tendo muito tempo para fazer considerações a respeito dos seus caminhos. Há um outro texto na palavra de Deus, no Salmo 139, versos 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Em outras palavras, se você, considerando os seus caminhos, você não conseguiu enxergar todas as coisas, peça a Deus para lhe mostrar. Peça a Deus para que você possa ter clareza, para que você possa entender os caminhos do seu próprio coração. Talvez você não sabe onde esteja o erro. Talvez você não consiga enxergar aonde você precisa consertar. Então, peça a Deus para revelar isso, para que você possa entender os seus caminhos e você possa seguir em frente.
Mas há um outro texto na palavra de Deus, que está no Salmo 51, verso 17, que diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quebrante o seu coração. Deus quer que você tenha um espírito quebrantado, um coração derramado diante dEle, para que Ele possa trabalhar na sua vida. Dificilmente Deus vai colocar a mão, Deus vai agir num coração arrogante ou vaidoso. Então não permita que o seu coração seja arrogante ou vaidoso. Porque a adversidade, ela chega na casa de todo mundo. Mais cedo ou mais tarde. Eu tenho dito assim, se você não viveu uma adversidade, ou se você não está vivendo uma adversidade, prepare-se, porque ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. E existem adversidades pelas mais diferentes causas, pelas mais diferentes situações. Então, prepare o seu coração para que você possa vencer as adversidades. O texto da palavra de Deus, tudo isso é introdução, tá? O texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você nesta noite, que nos traz uma orientação muito segura sobre como vencer na hora da adversidade, está no Salmo de número 142. Davi estava vivendo um momento de muita angústia, ele se abriga numa caverna, no meio de um grande perigo, não há uma descrição muito clara sobre qual era o perigo que ele estava atravessando, porque lendo a vida de Davi, você encontra vários momentos difíceis, e usando o tema da mensagem de hoje, Davi foi alguém que passou por muitos momentos de adversidade. O fato é que ele estava passando por um momento de muita adversidade, quando escreve o Salmo 142. E eu quero ler com você esse Salmo, e extrair desse Salmo algumas orientações muito importantes para que nós possamos vencer as adversidades na nossa vida também. Então vamos ler a palavra de Deus. Salmo 142 diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo perante Ele a minha queixa, diante dEle exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim esmorece o meu espírito, então Tu conheces a minha vereda, no caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Olha para minha mão direita, vê, pois, não há quem me conheça. Refúgio me faltou, ninguém se interessa por mim. A Ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o Teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. É possível que, apenas com a leitura desse Salmo 142, você se lembre, por exemplo, de uma música muito bonita da enologia das igrejas, que tem esse salmo como o seu pano de fundo. E essa música diz assim, ó: com a minha voz clamo ao Senhor,
Com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar eu estou, diante dele exponho a minha aflição. E esse salmo, ele é o salmo dessa música, basicamente uma música que foi colocada em cima do texto desse salmo, apenas acertando algumas questões de métrica, mas é nessa hora da aflição que nós precisamos lembrar do Deus a quem servimos. E eu gostaria de, nesta noite, a partir desse salmo do rei Davi, compartilhar algumas coisas muito importantes. São 5 lições preciosas para que a gente possa atravessar os momentos de adversidade. Eu sei que falar em adversidade nesse momento é falar daquilo que nós todos estamos vivendo. Esse momento está sendo um momento de adversidade para o mundo inteiro. E na adversidade, nós aprendemos que nós podemos fazer algumas coisas. Não é porque estamos na adversidade que a gente tem que ficar de braços cruzados, não é porque estamos na adversidade que a gente não tem o que fazer. Tem muita gente que chega nos dias da adversidade, simplesmente se esconde. Algumas pessoas, não é, na hora da adversidade, vão para dentro de uma caverna e ficam lá. Nós aprendemos com o rei Davi que nós podemos fazer algumas coisas, ainda que no meio da adversidade. Em primeiro lugar, na adversidade, fale diretamente com o Senhor. Esta é a grande lição, a primeira grande lição que nós aprendemos com o rei Davi. Ele diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Verso 1. Às vezes, a gente clama pelo pai, pela mãe, a gente clama pelas autoridades, a gente clama pelos médicos, a gente clama pelo gerente do banco, a gente clama por soluções humanas. Diz o texto: com a minha voz clamo ao Senhor. Clame mesmo. Parece-me que a expressão clamor traz a nós a ideia de intensidade. É uma oração feita com muita intensidade. Clamor é mais do que falar. É o grito da alma. E às vezes, o grito não é o volume da voz que define o clamor, é a intensidade da alma que se derrama diante do Senhor e grita por dentro. Por exemplo, você se lembra daquele momento quando Ana vai ao templo, vivendo um momento de adversidade, porque ela era estéril, e diz a palavra de Deus que Eli estava sentado no seu trono sacerdotal, na sua cadeira sacerdotal, vendo todo o movimento do templo. Ele olha para Ana, e Ana estava numa agonia de alma tão grande, que não saía voz, saía gemidos. Ele imaginou inclusive que Ana estivesse bêbada, porque ela estava balbuciando ali no altar do Senhor a sua necessidade, clamando com intensidade de alma, diante do Senhor, por conta da sua esterilidade e por conta da humilhação que ela estava vivendo no ambiente familiar. E diz a palavra de Deus que o Senhor ouviu
o clamor do coração de Ana, ainda que não houvesse voz na sua boca. Queridos, clamar não tem a ver com decibéis. Às vezes as pessoas acham que Deus é surdo. Na verdade, Deus está muito mais interessado na intensidade da nossa alma que se derrama diante dEle, do que nos decibéis da nossa voz. Clamor tem a ver com esse coração que geme diante do Senhor. Por isso, Davi diz: com a minha voz clamo, com a minha voz ao Senhor suplico. Então a primeira coisa, fale com Deus. É Ele que tem soluções para a sua vida. É Ele quem tem recursos para atender às suas necessidades. Não perca tempo indo aonde não há respostas. Não desvie procurando soluções humanas. Está vivendo um momento de adversidade? Clame ao Senhor. Clame com a sua voz, com a sua alma rendida diante dEle. Vá direto. Como nós cantamos nesta noite, o véu já foi rasgado. Agora eu tenho acesso. Através do poder do nome de Jesus, eu posso me aproximar do trono da graça e colocar diante do Senhor as aflições do meu coração. Por isso, vale diretamente com o Senhor. Segundo lugar, na adversidade, abra sem reservas o seu coração para Deus. No momento da adversidade, escancare o seu coração diante do Senhor. Abra o seu coração inteiramente. Diz o texto no verso 2 assim: derramo perante Ele a minha queixa, diante dEle exponho a minha tribulação. Tem pessoas que têm muita dificuldade de se expor, não é verdade? Tem gente que tem muita dificuldade de se expor para os outros. Tem muita gente que tem dificuldade de abrir o coração numa conversa. E tem muita gente que tem dificuldade de abrir o seu coração diante de Deus. Sabe por que eu posso contar para Deus todos os meus problemas? Porque eu confio nele. Deus é plenamente confiável. Por isso, eu não preciso ter milindres. Eu não preciso ficar preocupado do que vou dizer, do que vou expor. Eu não preciso, porque eu confio plenamente nele. Por isso o salmista diz: derramo diante dele a minha queixa, diante dele exponho a minha tribulação. Você pode esconder a sua tribulação de todo mundo, mas você não pode esconder a sua tribulação do Senhor. Está passando por um momento de adversidade? Exponha isso para Deus em oração. Confia nele, querido. Tem uma frase que eu não sei qual é o autor, é uma frase que li e não gravei o autor desta frase, mas eu acho que ela é muito importante nesse momento da nossa reflexão, que diz o seguinte: agonize diante de Deus, para não agonizar diante dos homens. Exponha a sua vida, exponha a sua agonia, fale para Deus com sinceridade de coração, exponha para Deus todas as suas aflições. É melhor você agonizar diante dEle, que nos entende, que nos recebe e que tem realmente respostas concretas para a nossa vida. Então, agonize diante de Deus para não agonizar diante dos homens. Em terceiro lugar, aprendemos no Salmo 142 que na adversidade nós precisamos liberar o nosso espírito para Deus agir em nossa vida. Verso de número 3, a palavra de Deus diz assim:
quando dentro de mim esmorece o meu espírito, então tu conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. A palavra esmorecer em espírito nos dá a ideia de alguém que jogou a toalha, alguém que desistiu de lutar. E é possível que nesta noite eu esteja falando para alguém que esteja vivendo esta experiência. Talvez você esteja aí angustiado, quem sabe até depressivo. Talvez você esteja sorrindo para os outros, mas lá dentro do seu coração, o seu espírito está esmorecido. Mas a Bíblia diz, quando dentro de mim esmorece o meu espírito, isso significa que essa experiência de Davi era uma experiência que acontecia em alguns momentos, não era uma experiência única. Então ele diz, quando dentro de mim esmorece o meu espírito, então tu conheces a minha vereda. Isto é, Deus sabe quando o nosso espírito está abatido e o que isso pode provocar no nosso caminho. Deus sabe quando o nosso espírito perdeu aquela capacidade de lutar, de ir adiante. Deus sabe perfeitamente. E o perigo que isso significa nas decisões que tomamos. Então tu conheces a minha vereda. Porque no caminho em que eu ando, diz o salmista, ocultaram-me um laço. Se os laços, se as armadilhas, elas fossem colocadas à vista, a gente saberia como se livrar delas. O problema é que as armadilhas são colocadas escondidas, ocultaram-me um laço, diz o salmista. E às vezes, quando a gente abre os olhos, a gente já foi pego. Quando a gente percebe, a gente já caiu no laço, a gente já caiu nas armadilhas que fizeram para pegar a gente de surpresa. Esmorecer é perder o ânimo, é desistir. Tem uma outra versão, a versão a Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim, quando estou desanimado, Deus sabe o que devo fazer. Deus sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe o que nós devemos fazer quando o nosso espírito está esmorecido. No verso de números 4 e 5 diz assim, olha para a minha mão direita e vê, pois não há quem me conheça, refúgio me faltou, ninguém se interessa por mim. É possível que você esteja se sentindo assim também, como o salmista, abandonado, sozinho, na sua luta. Mas ele diz assim, a ti clamei, na terra dos viventes, a ti clamei, tu tens sido o meu refúgio, e o meu quinhão na terra dos viventes. Isto é, ainda que eu esteja passando por adversidades, Deus continua sendo a minha esperança. Em quarto lugar, na adversidade, reconheça suas fraquezas diante de Deus. Existem fragilidades que todos nós temos. Reconheça as suas fragilidades. Verso 6 diz assim, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Existem duas coisas muito importantes nesse verso. Primeiro, o rei Davi reconhece o seu abatimento. Tem gente que prefere viver permanentemente em negação. Não consegue admitir o seu abatimento. Prefere ignorar esta realidade. Tem gente que gosta de se fazer de forte. O coração está em frangalho.
As coisas estão terríveis, mas tem gente que gosta de se fazer de forte, não quer mostrar-se fraco, não quer mostrar para os outros o seu abatimento, então está o tempo todo usando uma máscara de fortaleza. Querido, tira a maquiagem, tira a máscara, reconheça as suas fragilidades diante de Deus, é melhor. Davi faz isso, ele diz, olha, eu estou fraco mesmo, eu estou abatido, eu estou muito abatido, ele não fala abatido não, porque estou muito abatido. E a segunda coisa que ele diz é assim, livra dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Você já reconheceu alguma vez que existem pessoas, perseguidores, que são mais fortes do que você, e que não dá para você ficar o tempo todo batendo de frente, batendo de frente, batendo de frente, porque isso está cada vez desgastando mais a sua vida, você não está saindo do lugar, mas você insiste em ficar batendo de frente com situações que são mais fortes do que você. Sabe qual é a sabedoria da água? A água, no seu curso, quando ela encontra algo que seja mais forte do que ela desvia. Os leitos dos rios, eles são sinuosos, porque a água, ela é inteligente. Ela não fica batendo o tempo todo numa rocha. Quando ela encontra um obstáculo que é mais forte do que ela simplesmente desvia a sua rota e segue o seu caminho. Querido, aprenda. Não adianta você ficar se desgastando terminantemente com situações que você não pode resolver. Faça como a água faz. Desvie a rota e siga o seu caminho. Para terminar, em quinto lugar, na adversidade, renove os teus propósitos de vida. Verso 7 diz assim, tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Tira-me desta caverna, tira-me desse sofrimento. Davi usa a expressão prisão. Ele não estava preso dentro de uma grade, ele não estava preso dentro de um presídio, ele não estava preso nesse sentido. A prisão que ele está dizendo é a circunstância. E nesse sentido, às vezes nós permitimos que as circunstâncias se revelem como se fosse uma prisão para a nossa vida. Então, ele no seu clamor a Deus, ele diz, Senhor, tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Para que Davi quer sair daquela prisão, daquela circunstância, daquela situação? Ele diz, para que eu louve o teu nome. Quais são os motivos que você quer sair dessa circunstância? Quais são os motivos que você deseja sair desta situação de adversidade? Eu quero sair para me dar bem. Não são esses os motivos mais corretos. A palavra de Deus nos ensina, tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome. E quando os justos estiverem rodeando-me, eles hão de glorificar o teu nome, porque o Senhor me fará muito bem. Os planos do Senhor são de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, diz a palavra de Deus. As lutas, elas têm o poder de nos jogar na adversidade, as lutas têm o poder de nos jogar nestas circunstâncias difíceis, mas Deus é maior do que as adversidades.
E é Ele quem cuida das adversidades da nossa vida. E nele nós podemos confiar plenamente. Por isso, na sua adversidade, clame ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós estamos reunidos aqui em torno da Tua Palavra. A Tua Palavra nos traz encorajamento nesta noite, porque o Senhor tem planejado dias de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. O Senhor nos fará muito bem, diz a Tua Palavra. Nesse momento, ó Deus, há tantas pessoas passando por momentos de adversidade. Há tantas pessoas, ó Deus, quem sabe, abatidas, como o salmista. Alguns até que desistiram de lutar. Mas nesse momento, ó Deus, nós queremos nos unir em oração. E juntos clamamos ao Senhor. Diante do Senhor, expomos a nossa aflição. Diante do Senhor, queremos nesta noite, ó Deus, derramar o nosso coração, reconhecendo, ó Deus, que precisamos do Teu auxílio, para que possamos vencer as adversidades. Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um dos Teus filhos. E neste momento, ó Deus, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha a nosso socorro. Clamamos ao Senhor, e Tu conheces a intensidade do clamor em cada coração nesta hora. Tu sabes. E nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, venha a nosso socorro. A Tua Palavra nos afirma que o Senhor nos fará muito bem, que a bondade do Senhor, que a benignidade do Senhor possa alcançar o coração de cada família reunida nesta hora, de cada pessoa, ó Deus, que busca o Senhor com sinceridade e com verdade. Nós queremos, ó Deus, reafirmar a nossa confiança em Tua provisão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Você que nesta noite chegou aqui com o coração angustiado, aflito, mas encontrou na palavra de Deus uma resposta para a sua vida. Nós queremos orar por você. Nós queremos colocar a sua vida diante do Senhor. E se você nesta noite deseja receber a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e depositar em Jesus Cristo a sua fé, nós também queremos orar a Deus por sua vida e queremos te acompanhar. Nós vamos colocar aqui na tela um QR Code e você aproxima o seu celular desse QR Code e ele vai conduzir você para um formulário. Você deve colocar o seu nome nesse formulário, você deve colocar o número do seu celular para que nós possamos entrar em contato com você e indique qual é a decisão que você está tomando. A partir desse formulário tem algumas possibilidades e nós queremos orar a Deus por sua vida e queremos te acompanhar em oração. Nosso ministério de oração quer orar por você. O ministério de comunhão da igreja quer fazer contato com você para poder te ajudar a vencer as suas adversidades.
porque nas nossas adversidades nós clamamos ao Senhor, e diz a palavra do Senhor que Ele nos faz muito bem. Ele quer fazer bem à tua alma, Ele quer alcançar a sua vida também. Que Deus te abençoe. Dê esse retorno para nós, para que nós possamos entrar em contato com você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue cuidando dos seus caminhos, como nós estudamos nesse texto da palavra de Deus. Continue meditando no Salmo 142, e certamente Deus há de continuar falando ao seu coração. Queridos, que privilégio poder dividir da palavra de Deus com você na sua casa. Que Deus continue abençoando a sua vida. Foi uma bênção podermos desfrutar juntos desse momento de culto. Centenas de pessoas chegaram no nosso chat, e nós louvamos a Deus por tantas pessoas que tivemos a oportunidade de compartilhar nesta noite de culto, de adoração ao Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e a nossa oração é que em breve nós possamos estar juntos para celebrarmos ao Senhor. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então aproveite esse momento, vai lá, inscreva-se no nosso canal. Se você ainda não deu um like para dizer que gostou desse momento de culto, então dê um like e compartilhe desse vídeo com outras pessoas, para que também possam serem alcançados por esta mensagem de encorajamento. Clica no sininho para você receber nossas notificações. Deus abençoe sua vida, um bom descanso, e no domingo estaremos juntos celebrando ao Senhor. Mas antes de encerrar, eu queria lembrar mais uma coisa. Sábado teremos encontro das preciosas e dos homens de honra. É encontro pelo Zoom. Será um tempo muito abençoador para todos nós. Nós estamos publicando aí nas nossas redes sociais. Venha participar conosco do encontro dos homens de honra e das preciosas. Deus te abençoe, que Deus continue conduzindo nesta semana.